seguindo com o Central 98 e agora a gente vai receber o Head Hunter Bruno Machado aqui no Central 98. Seja bem-vindo. Um ótimo dia pra você. Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia, Bruno. Bruno da Mata Machado. É tão chique esse nome. Você se apresentou, sou Head Hunter. É um nome, né? Só Mata Machado é um sobrenome composto. Ah, sim, da Mata. Porque o Machado pega Machado mata. que mata, né? A mata não insiste nisso, não, para. Vamos receber bem o nosso convidado, por favor. E dá um coíba pra ele, por favor. Ah, sim, pode fumar aí à vontade aí. Tá? Pode fumar. Problema, não. A última vez que tentaram acender alguma coisa aqui no estúdio, deu uma confusão aqui, mas deixa pra lá. A gente chama o Nassif com o extintor dele. Mas vamos direto ao nosso assunto de hoje. Nós vamos falar então sobre oportunidades de trabalho, preparar os candidatos também para uma boa entrevista, não é isso? Isso é muito importante. Inclusive, a roupa que a pessoa se apresenta, a forma que ela faz aquela, como é que vamos falar? A linguagem corporal também conta muito, né? Na hora que a pessoa vai procurar uma oportunidade de trabalho, né? Tudo conta, né? Desde a criação do seu currículo até o que você deve falar, o que não falar, o que roupa vestir. Tudo é determinante para você conseguir ir bem numa entrevista de emprego, né, Bruno? Sem dúvida nenhuma. Hoje a gente está falando aí de um universo de mais de 12 milhões de desempregados no Brasil, né? Uhum. E muita gente me pergunta como é que eu vou me diferenciar dessa turma toda, como é que eu vou conseguir aparecer mais, né? Ser mais visto. A grande hora da verdade é ali, na hora que você está numa entrevista de emprego. Então é ali que vai determinar quem vai ser aprovado e quem não vai ser aprovado. E são os pequenos detalhes que contam. Então a forma com que você se porta, desde a entrada na sala de entrevista, como que você cumprimenta a pessoa do outro lado da mesa, a vestimenta, enfim, tudo isso é fundamental. Tem uma pergunta, ele não pode chegar então na entrevista de emprego e chegar, qual é, velho? Aí você depende já de emprego de quê, né? Qual que é a vaga que você está buscando? Se a vaga pode funcionar. Se a vaga for para ser cartunista, né? Sim. De uma empresa gráfica, você está no ambiente certo. Qual é, velho? Pode funcionar. Se for uma entrevista de emprego pro grafite, também pode funcionar. Enfim, sensacional, velho, foi contratado, inclusive. Exatamente. Mas o Bruno, só pra gente entender, porque a gente tá falando, por exemplo, de um mundo desse número, esse universo enorme de desempregados. E o desemprego, infelizmente, se tornou democrático, né? Ele atingiu todas as camadas sociais, todas as camadas de pessoas que têm origem e vontade do emprego. Enfim, espalhou para todo mundo. Hoje não tem mais cargo que não esteja desempregado. Do CEO ao faxineiro, todos estão vivendo essa mesma e dura realidade. Nessa mesma e dura realidade, você tem que se preparar para ter um mundo diferente nessa concessão do emprego? Ou as regras continuam sendo as mesmas e você se adapta a elas? Você usa uma palavra que eu mais uso hoje em dia, que é adaptabilidade. Quem está se mantendo no emprego e quem está se recolocando mais rápido, sem dúvida nenhuma, são as pessoas que conseguem se adaptar a essa nova realidade de uma forma mais rápida. O que eu quero dizer com isso? Hoje em dia, talvez o papel, o currículo que você tenha feito no passado já não seja mais tão relevante quanto a sua disponibilidade de se adaptar a uma nova dinâmica onde as empresas têm verba menor, você precisa fazer o trabalho de 2, 3 pessoas e não somente a sua função. Então a velocidade com que você consegue se redesenhar, se reinventar para esse novo momento de empregabilidade, de desempregabilidade, como você colocou muito bem, geral, né, para todos os níveis e todos os perfis de profissão. Então é isso que vai diferenciar. É quem está fazendo mais com menos, quem é aquele funcionário que agora de fato está se doando para a empresa, está entendendo que as empresas também estão vivendo um momento muito difícil. O desemprego só acontece porque as empresas estão passando por um momento muito difícil. Ninguém quer mandar ninguém embora, não é? A empresa não fica feliz em demitir 50 pessoas, muito antes, pelo contrário. Então, você tem que entender se doar para a empresa e fazer mais com menos. Então, é essa adaptabilidade que vai contar agora. Então, vamos pro campo prático. O cara é empregado numa multinacional até o começo desse ano, até metade desse ano, ele estava empregado numa multinacional, perdeu o emprego. Hoje, o que está oferecendo para ele é uma pequena empresa, uma empresa quase que familiar e pequena, bem reduzida, mas está oferecendo para ele a condição de continuar trabalhando, com salário menor e com uma posição diversa daquele que ele tinha na multinacional. Isso é uma oportunidade ou ele tem que se entristecer? Sem dúvida é uma oportunidade, mas a análise que tem que ser feita, ela é muito mais profunda do que somente perfil de empresa. É difícil você comparar uma multinacional, uma pessoa que fez uma carreira, existe até um ego da pessoa ali trabalhava numa multinacional, é difícil retroceder. Mas a análise ela tem que ser o seguinte, é uma boa empresa?
é uma oportunidade de fato ou é só um emprego pelo emprego? Porque também é muito perigoso essa hora agora de mercado. Muita gente no desespero, na ânsia, porque ficar desempregado, obviamente, é muito ruim. Então, acaba pegando qualquer coisa e fazendo uma movimentação errada que daqui 6 meses, 8 meses vai prejudicar a carreira da pessoa. Ela vai querer sair, o mercado vai melhorar um pouquinho. Querendo ou não, o Brasil vai melhorar, gente. Não tem jeito. Se 2017, 2018, 2020, a gente não sabe ainda. Vai depender de uma série de coisas. Mas vai melhorar. E quando melhorar, o que você fez na sua carreira nesse momento de mercado é importante. Então eu acho que, respondendo a sua pergunta, deve ser visto sim como uma oportunidade. Contanto que seja uma boa empresa, ética, com um bom projeto, que a pessoa fale de fato, eu vou ter prazer em trabalhar lá, é legal, apesar da multinacional ser bem mais legal, é uma boa empresa, eu vou ter prazer em trabalhar, vai que é uma oportunidade, sem dúvida nenhuma. Eu acho que tem sim, e aceitar também a mudança. Aí volta no que a gente estava dizendo. Se adaptar de que agora eu tô falando de uma empresa familiar e não mais de uma multinacional. Eu tô falando possivelmente de um orçamento mais restrito, de um ambiente de trabalho talvez menos pomposo, menos atraente do que era antes, mas se adapte e jogue um novo jogo. Agora, ô Bruno, vamos falar uma coisa aqui que é uma realidade, né? As pessoas têm essa dificuldade de voltar, né? O cara já ocupa um cargo de diretor financeiro, diretor comercial, diretor... algum cargo mais alto dentro da empresa. Aí, de repente, esse cara chegam para ele e falam assim, nós vamos fazer uma reunião aqui agora, você vai ter que atender também tal área da empresa, você vai ter que fazer isso, aquilo, outro, às vezes até pelo mesmo salário, ou às vezes dispensam a tia do café e o cara tem que fazer um café cada dia da semana, esse cara tem que fazer o café dentro da empresa. As pessoas têm uma dificuldade de aceitar isso. Porque o cara julga aquele serviço ali como tipo assim, poxa, eu, diretor, fazer um café na parte da manhã, 7 horas da manhã, para receber os colegas aqui, outro faça, eu não faço isso. Então as pessoas têm essa dificuldade, né, de aceitar certas imposições ou até adaptações dentro da empresa. Eu acredito que o cara mais velho no ramo de trabalho é mais complicado ainda, porque ainda junta vaidade, junta uma série de coisas. Para o cara que tá começando agora, ele fala assim, não, beleza, eu vou fazer tal coisa. Não, tranquilo, pode deixar que eu faço isso aqui. Então há uma resistência um pouco menor com relação a isso, né? Sem dúvida, para o mais jovem, para quem está iniciando agora, como ainda está formando aquele profissional que ele é mais fácil de você se moldar, possivelmente, sem dúvida. Mas isso vai muito mais do perfil da pessoa do que da carreira dela, do senioridade do profissional. Pô, tem gente com 40 anos de profissão que agora está assim fazendo o cafezinho dele, apesar de ser diretor, com uma facilidade tremenda, entendendo a nova realidade. Grande parte dos clientes que eu atendi nos últimos 20 meses para substituição de posições, na verdade foram 2 demandas principais. Uma porque os salários estavam muito elevados, então uma empresa me chamava, falava, Bruno, olha, eu tenho um diretor aqui que ganha 35 mil reais, não dá mais, eu preciso de um cara que ganhe 20, 25 mil, vamos substituir, vamos readequar, tudo bem. Essa era uma das demandas, e a outra que era exatamente isso, eu tenho um diretor muito bom, Bruno. Ele foi todos esses anos excelente, mas agora ele não está conseguindo fazer mais, ele não está conseguindo trabalhar com uma equipe reduzida, ele não está aceitando que eu tirei o carro de todos os diretores da empresa e agora ele tem que ir com veículo próprio, ou ir de Uber ou táxi, enfim, da forma que ele preferir. Então preciso de a vaidade, né? Exatamente. A vaidade é muito difícil. O brilho do cara, de todos os anos chegando aqui com meu carrão de diretor, parando na minha vaga de diretor, agora vocês querem me tirar? Sim, agora vai tirar. Um dia, quem sabe, não vai voltar. Até acredito que não. Eu acho que esse momento está sendo muito importante para as empresas para entender que vai mudar a dinâmica de trabalho daqui para frente, a forma de trabalhar. As empresas precisam, essa redução de número de funcionários, a redução das pompas de luxo, de garçom, de cafezinho, de carro para diretor, não é o futuro. O futuro é compartilhado. O futuro são as empresas trabalharem com menos estrutura, com menos custo. Enxugar, né? Exato. Então eu acho que essa guerra que a gente está vivendo agora, ela vai ser positiva lá na frente. Para as empresas trabalharem, para as empresas trabalharem melhor e para os profissionais trabalharem melhor também. Eles se proporem a fazer mais, se desafiarem mais. Olha só, tá muita gente comentando aqui já, né? Obviamente, todo mundo já inteirado do assunto. E o Paulo Sabino mandou pra gente uma mensagem muito interessante. Bom dia, Paloma, Paulo, Lucas, Bruno. Falando sobre entrevistas, essa semana estava entrevistando candidatos à recepção de uma academia. Ao ligar para um candidato para marcar a entrevista, ele já atendeu o telefone assim, qual é? Aí ele confirmou o nome e disse, não, desculpa, foi engano. Então ele já teve uma péssima impressão, porque o agendamento era por telefone da entrevista. Então, realmente, até a forma como você atende números desconhecidos
pode ser determinante para você de cara já perder uma entrevista de emprego. E aí eu perguntei para ele se as vagas estavam disponíveis ainda pra gente começar a divulgar aqui no Central vagas de emprego, e ele falou: olha, já fechei o recebimento dos currículos na sexta-feira mesmo. Graças a Deus, foram 67 candidatos. Fiquei surpreso, pois recebi, olha o naipe, currículos de pessoas com formação superior e MBA para uma vaga de recepção. Tá difícil o mercado mesmo. Olha para você ver. Impressionante. Para um cargo de recepção, pessoas com curso superior e MBA estão procurando o que for que tiver à disposição para continuar, para voltar a trabalhar, né? Isso tem acontecido com muita frequência, né, Paloma? Porque o tempo do desemprego tá ficando muito longo. Antigamente, poucos anos atrás, uma pessoa desempregada, ela tinha ali um tempo médio de 4 a 6 meses no máximo para se recolocar. Hoje em dia esse prazo está se esticando às vezes para 12, 16 meses. Então vai chegando uma hora que as economias elas vão esgotando e a pessoa ela precisa de dinheiro, ela tem família para criar, e aí ela se submete a empregos que talvez ela não faria em outro momento de mercado, né? Agora, essa questão que ele colocou é muito interessante, porque principalmente para quem está acostumado a entrevistar, sejam headhunters, sejam empresas, o executivo que está acostumado a entrevistar pessoas já há muito tempo, esse primeiro contato, pequenos sinais já dizem se é o profissional para minha posição ou não. Às vezes eu entro numa sala de entrevista, muitas vezes eu nem entro numa sala de entrevista, eu encontro com a pessoa no elevador já subindo, eu já sei se ele é meu cara ou se não é meu cara. Olha, sem se identificar, você já faz uma análise da pessoa. Exato. Olha que interessante. São pequenos sinais, porque o currículo dele eu já li. Então, em tese, eu já sei que as experiências que eu busco, ele tem, a formação que eu busco, ele tem. O que eu quero ver é a pessoa, o jeito dela, como ela me cumprimenta, como ela se porta. Então, isso a gente, com 5 minutos de entrevista ali, você bateu o olho na pessoa, muito possivelmente você já fez uma leitura. Olha que interessante. Então, a gente tem que ficar sempre numa postura... Você não foi contratado pra fazer nada aqui na 98, não, né? Tô de olho em vocês. Ah, né? Eu tô aqui porque justamente eu só queria saber pra ver como que a gente ia seguir com a entrevista, tá bom? Mas ó, fique à vontade, precisa de uma água, um café, tá? Tudo inclusive, nessa entrevista que você já tá fazendo com a gente, com relação à função, esquece agora salário, a gente conversa. Aqui o negócio é o seguinte. Olha o negócio é o seguinte, nós acabamos de ver aí a realidade de pessoas com MBA, com formação superior, se oferecendo uma vaga de recepção. Durante muito tempo, na época do emprego farto, provas e títulos valiam muito. Aquilo que você tinha como título, aquilo que você tinha como abreviação do seu próprio currículo, valia muito. Isso está perdendo o valor, tem um novo valor agora para o caminho de uma oferta para ser mais atraente para o seu empregador? Sim, sem dúvida. Educação vai ser sempre fundamental, né, Paulo? Eu não vou ser leviano aqui de falar que não será. Mas aquele modelo antigo de encher o seu currículo de diplomas, de cursos, de formações que às vezes nada tem a ver com a sua carreira, mas é só uma forma de você conseguir encher seu currículo, isso aí sem dúvida nenhuma tá caindo de uso, tá? Não é um ponto fundamental que a gente observa nos currículos, não é uma coisa que a gente ultimamente, aliás, cada vez menos eu tenho clientes meus me demandando, por exemplo, tem que ter uma pós-graduação. Não, às vezes não, vai contar muito mais o que esse profissional fez na carreira dele, a solidez da carreira, aquilo que a gente estava falando, o cuidado agora com esse momento de mercado, para não ser só um emprego, para daqui 6 meses você tá querendo sair de novo e ir para um outro emprego, e enfim, daqui 3 anos você tá com seu currículo, em 4 anos você passou por 5 empresas, 3, 4 anos você passou por 5 empresas. Então, cuidado com a construção da carreira vale, acredito sim que vale mais do que a quantidade de diplomas que você tem. É óbvio que a gente tem que buscar uma formação complementar em cada área que você vai estar na sua atuação ali dentro. Então, você vai buscando se munir de conteúdo acadêmico, de buscar informações com aquilo que você tem deficiência. Então, se eu estou construindo a minha carreira, meu próximo passo é ser um diretor financeiro. Eu vou pesar, vou olhar o que um diretor financeiro precisa ter por conhecimento. Em contabilidade eu não tenho, então eu vou fazer uma pós em contabilidade, alguma coisa nesse sentido, buscando. Mas um investimento mais pontual, você Exato, tá falando. bem direcionado. Mais objetivado. Ou inglês, por exemplo, vou buscar o idioma ao invés de uma pós-graduação, porque a minha carreira demanda o inglês mais do que uma pós. E você falou agora na resposta que deu para Paloma, do número de ofertas, da resposta do Lucas, aliás, de uma adequação a um mundo de trabalho onde você tem menos cargos, em estruturas mais enxutas, com menos cargos à disposição. Isso significa que nós vamos ter uma grande massa de desempregados, porque reduz-se a oferta de cargos, ou esses cargos vão surgir em outros setores da economia?
Bom, é complicado dizer isso. Tem mudado, a forma das empresas trabalharem está passando por uma grande mudança. Acho que a gente só vai conseguir mensurar isso lá na frente. Você colocou muito bem, hoje as empresas elas estão mudando completamente a pirâmide delas. Ela é uma pirâmide mais achatada, ela é uma estrutura mais enxuta, com um número maior de reportes. Antes você tinha um diretor com 3 gerentes abaixo, 2 coordenadores, 3 supervisores, e aí vai descendo uma estrutura muito inchada. Hoje em dia você tem um gerente que abaixo dele tem 15 pessoas, 20 pessoas se reportando diretamente a ele. Acredito que essa seja a tendência. O que muda isso talvez seja, mais uma vez, o que a gente estava falando, do ego da pessoa, do brio. Você tem grandes empresas hoje, principalmente as gigantes de tecnologia, onde a pessoa, a nomenclatura do cargo dela é especialista em XPTO. E essa posição ela é ocupada por ex-gerentes, diretores de multinacionais anteriores. É um especialista que ganha 25, 30 mil reais. Só que ele está disposto a se chamar agora especialista em mídias sociais ao invés de gerente geral de marketing. Os que estão dispostos, sim, eles vão, mas tem gente que não tá. Ele ainda quer ter aquela equipe abaixo dele, ele quer ter uma estrutura de reporte abaixo dele. Tá se reinventando, tá desenhando. E outra, a empregabilidade informal, o empreendedorismo está cada vez mais em alta. Então, também vai mudar. Você tem cada vez mais uma formação de jovens que não tem interesse mais em trabalhar nas gigantes que eu desejava trabalhar quando eu me formei. Hoje não, eles sonham em empreender, em montar a própria empresa, ou em trabalhar lá na Califórnia, nas empresas de tecnologia de bermuda e fone de ouvido. Hoje jovem é startup. Jovem não quer mais trabalhar em escritório, sentado na mesa todo dia. O cara não quer aquilo, né? O cara quer flexibilidade. A minha preocupação é porque com as ondas, e agora aqui falando como observador, né? Com as ondas de, por exemplo, os jovens de hoje os jovens de antigamente queriam um concurso do Banco do Brasil. Depois os jovens do pós-concurso do Banco do Brasil queriam emprego numa multinacional. Também estão fechando as agências todas, pô. O cara vai trabalhar onde, né? Vamos falar a verdade, né, galera? Isso é verdade. Você tá de carteira hoje. Eu tô tentando uma vaguinha aí, né? Se alguém quiser. Ou então de Banco do Brasil, porque a cor do Banco do Brasil é amarelinha assim. Mas então você tinha os primeiros jovens querendo o concurso público, os segundos jovens querendo um emprego numa multinacional, e agora essa onda dos jovens agora com a ligação direta com as startups. Esse é a última onda, ou daqui a pouquinho nós vamos estar surfando em outra realidade? Você acha que isso é adaptabilidade a uma economia que não vai parar mais de se transformar? Isso é muito perigoso da gente falar, porque de fato os jovens eles estão buscando isso. Hoje pesquisas mostram que o principal ponto para um jovem se atrair por uma empresa é flexibilidade de horário, disponibilidade dele de trabalhar às vezes de casa, enfim, chegar no escritório 10h30 e sair 11 horas da noite, se for o caso, ter mesa de sinuca no escritório, ambiente de trabalho como um todo. Só que a gente não pode esquecer que isso a gente está falando de um universo tecnologia que tem crescido muito. A gente está num boom das empresas de tecnologia, da economia compartilhada, que isso tá numa ascendente. Só que isso não anula as indústrias que estão ali fazendo o aço para mandar para a Fiat, para fazer um carro, enfim, toda a cadeia nossa de indústrias, ela vai continuar. E para uma indústria funcionar, eu preciso ter um operador lá no 3º turno da madrugada derretendo aço. Então isso não vai mudar, a gente não pode esquecer. E isso ainda é a base da nossa economia. Então não tem como acabar. Então eu acho que as empresas elas precisam também conseguir se reinventar de uma forma que ela passe a ser atrativa para essa turminha, para mostrar para essa turma de que, olha, eu não sou tecnologia, eu não sou colorido, não tenho puff no meu ambiente de trabalho, mas trabalhar aqui é legal, eu te ofereço uma carreira bacana. Não pode mais continuar sendo tempos modernos do Charlie Chaplin. Exato. Só isso aqui tem que estar bem claro. Pipocando de perguntas, o povo aqui tá frenético. Bom dia, meu nome é Luiz Gustavo, estou atuando na área de TI, mas quero mudar de setor dentro da minha área. Porém, todas as empresas pedem experiência. Como eu consigo mudar se não dão oportunidade? Se não tem oportunidade, eu não vou ter experiência. Essa aqui é a observação. Não deixou o nome. Não, Luiz Gustavo. Essa é a dúvida dele. Legal. A dúvida do Luiz é uma dúvida muito comum. Muito comum. Eu tentei resumir, porque além dele, umas 10 pessoas já mandaram essa pergunta. Pois é, eu imaginei. É uma dúvida realmente muito pertinente. Eu concordo com ele. Eu não vou. Não posso mentir e dizer que isso é um movimento fácil. Ele é um movimento muito difícil de ser feito. Eu tenho raros clientes que me dão a oportunidade de falar: Bruno, fica à vontade, pode buscar uma pessoa que nunca trabalhou no mesmo segmento, que nunca trabalhou nessa posição, contanto que seja um bom perfil, vamos apostar. É muito raro.
Então, o que eu recomendo quando as pessoas querem fazer esse movimento é, a primeira coisa, tentar fazer internamente, na própria empresa. Então, pedir a oportunidade o chefe me dá a oportunidade de fazer um intercâmbio numa outra área, eu tenho interesse, eu tô em TI, mas tenho interesse pelo marketing. Vamos trocar um pouquinho? Posso ir pra lá? Ou ficar meio período por semana, eu fico lá no marketing. De meia-noite às 6 tô fazendo nada. Exato. Mas exatamente, mas é isso, é se colocar à disponibilidade de fazer mais. E garantindo o trabalho interesse, dele, que seja feito. Uhum. Exato. Eu vou garantir, chefe, eu vou garantir que a TI vai estar prontinha aqui, tudo certinho, mas depois do horário eu vou lá pro marketing para ver como é que funciona, pegar essa experiência. Ou também uma outra coisa que é necessário muitas vezes é dar um passo para trás. Falar, pô, hoje eu sou um coordenador de TI, eu vou buscar em algum lugar, principalmente com networking, com pessoas que eu conheço, você vai lá na sua empresa, cara, pede para eles uma chance para eu ir pro marketing como analista. Eu sou coordenador hoje, mas eu topo ser analista. Dar um passo para trás para redesenhar a sua carreira, mas é um movimento que exige muito esforço, exige muita conexão. Vamos avaliar agora então o perfil do nosso diretor comercial aqui. Ele recebe uma verba de R$20 mil por mês de auxílio terno. Você pode reparar ali pelo vidro ali do pessoal do nosso aquário. Nunca viu. Ele tem uma verba de R$15 mil, onde ele passa todos os dias às 7 horas da manhã na barbearia para poder arrumar o cabelo. Entendeu? Então, assim, a gente quer saber se tem como enxugar isso aí também, ajudar a empresa, né? Nesse período de crise, a gente tá na hora de cortar os gastos. Só de gel, R$30 mil. Esse cabelo é de verdade? Isso aí. Não, isso aí, meu filho. Se tu gasta um laque que você não acredita. Pode ter um tsunami em Belo Horizonte, que isso não sai do lugar. Não sai do lugar. Mas eu tô aqui hoje pra isso, exatamente. Me chamaram pra enxugar custos. Aqui eu fiquei sabendo um custo desse então ótimo. Então, você tá falando com as pessoas certas, viu? Você já, pra enxugar custo do Leandro é fácil. Do Leandro é fácil enxugar o custo. Vai na mochila dele, ele tem aquele ferrinho de viagem, porque ele passa a camisa dele toda hora pra ficar sempre com a camisa lisinha. Você já enxuga o custo com a energia que ele gasta com o ferro. Pronto, aí já tá liberado, não tem problema nenhum, é isso aí. Olha só, tem um comentário aqui, a gente tá no horário apertado. Não, mas manda aí. Mas esse comentário aqui, na verdade, agora é um desabafo do lugar do candidato. O Bernardo Rigg mandou aqui pra gente. Uma coisa que me dá muita raiva é a falta de compromisso por parte das empresas na hora de dar resposta aos candidatos. Pergunta que eu vou emendar com a dele. Isso é cultural aqui de Minas ou é uma coisa generalizada? Porque eu vejo que lá em São Paulo as pessoas falam, quero ou não quero seu projeto, posso ou não posso te contratar. Então lá eles começam e terminam um processo seletivo. Aqui é assim, de verdade, ou foi uma experiência negativa específica do Bernardo? Não, essa é uma reclamação muito comum, é generalizada. Talvez em São Paulo essa dinâmica ela seja um pouco diferente pela maturidade do mercado de São Paulo. As coisas são mais despachadas lá, mais em tempo real. Aqui tem um problema muito sério, que o tempo do mineiro é maior, então o processo seletivo ele é mais longo. Não, o mineiro faz rodeio, né, nas coisas, né? Por que não vai direto, assim, igual, por exemplo, no Rio de Janeiro, você chega lá, fala com o cara, pô, meu irmão, isso aí é uma merda, isso não presta não, viu? Volta aqui depois, desenvolve outra coisa, depois a gente conversa. Morreu a conversa. Aqui não. Olha, eu vou continuar analisando, já passei pro outro setor, ele tá comparando ali ainda com outro projeto que temos guardado, aí eu te dou o retorno daqui a uma semana. O cara liga, ainda estamos olhando. Na verdade, o cara já sabe que não vai aprovar nunca aquele projeto do cara. Negativo, parece que tem uma vergonha de falar, né? Você foi reprovado. Gente, processo seletivo, alguém vai ser aprovado. Exatamente. Um será aprovado normalmente no universo de 100, 200 que participaram. Então não é demérito nenhum você ser reprovado em um processo seletivo. Sim. Eu te contar que você não foi a pessoa aprovada não deveria doer, né? Mas isso acontece com muita frequência. Eu também consigo entender um pouco o outro lado da mesa, o lado dos recrutadores, apesar de que essa dinâmica tem que ser mudada, com certeza. Isso aí é uma coisa que eu falo muito, que o compromisso com o contato com o profissional isso tem que ser condicionante no processo seletivo. Mas o que acontece do outro lado da mesa? Você tem um recrutador que teve, principalmente no momento de mercado como a gente está vivendo, com um assédio publicou uma vaga, chegaram 300, 400 currículos para ele. Aí você tem candidatos que, em primeiro lugar, ele acha que, mandei o currículo e ninguém me deu um retorno. Não dá, gente. Realmente, o retorno ele só deve acontecer a partir do momento que você foi convidado para uma entrevista. Agora, só porque você mandou um currículo para uma vaga, muita gente reclama para mim. Fala, mas eu mandei o currículo, eu vi a vaga, lá mandei e nunca me deram um retorno. Desculpa, seu currículo foi analisado junto com outros 459 currículos. Posso deixar então uma pergunta para o próximo bloco? Diga. Muita gente perguntando aqui sobre site de emprego. Vale a pena? Vale a pena ou não? Boa, não viu? sai daí.
aí, gente. Daqui a Esse pouquinho. tiro aí foi legal, viu, Palominha? Essa foi boa. Boa mesmo também é a pedida de agora, né? Já passamos das 11 horas, hein? E você? Você ainda não planejou o seu almoço? Então se liga, sabe por quê? Porque nessas horas, a iFood te salva. E se você não tem o aplicativo, então baixe agora aí no seu celular. É verdade, Lucas. Até pro seu bolso, se você estiver desempregado, tem pro seu bolso também, viu? Olha, você pode pedir uma massa, uma pizza, uma comida japonesa, uma sobremesa, o que você quiser. E na aba promoções, você vê os restaurantes que te dão, tá sentado, né? Te dão até 60% de desconto. O quê? 60? Aceita. Até 60% de desconto do seu pedido. Com o iFood, você só precisa digitar o seu CEP e escolhe entre os melhores restaurantes pertinho de você, menina. É isso aí, sabe por quê? Porque na hora da sua iFome, iFood salva. A fome apertou, iFood. Baixou, pediu, comeu. Agora vamos pro intervalo rapidinho, daqui a pouquinho a gente volta com mais Central 98 pra você no oferecimento de Claro. A Claro é o chip da internet, aguenta aí. Já a gente volta e continue participando com a gente aí. Conta aí pra gente. O que você já passou em entrevista de emprego? Qual foi a mancada que você já deu? O que você quer de dica aí pra poder conquistar sua vaga de emprego? Manda aí pelo WhatsApp da 98, Claro, 993169898. Vamos fazer o seguinte, se você tiver uma vaga de emprego, você quer contratar alguém, manda pra gente também pelo WhatsApp, Claro, que a gente vai anunciar aqui, beleza, Lucas? É isso aí, já a gente volta. Agora escuto por onde vou. Na ETV 98. Central 98, por dentro de Minas. Oferecimento Codemig. A Codemig diminui as distâncias, porque nosso destino é o desenvolvimento. Acesse voeminasgerais.com.br. Contato 31 3207 8888. Pois é, com o intuito de aproximar a arte do cidadão, democratizando a cultura, a Codemig, Companhias de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, reinaugura o Espaço Cultural Tergipe, localizado no hall de entrada do Terminal Rodoviário de Belo Horizonte. O espaço busca resgatar uma função social da rodoviária. O local está com inscrições abertas até 4 de dezembro para o concurso cultural Bem Me Quer. Os participantes devem criar uma frase sobre a exposição que leva o mesmo nome, exibida no espaço cultural. A frase mais criativa será premiada com uma escultura doada pelo artista e escultor Pedro Miranda, autor da exposição. O regulamento e as inscrições para inscrição estão disponíveis no espaço. Central 98, por dentro de Minas. Oferecimento Codemig. A Codemig diminui as distâncias, porque nosso destino é o desenvolvimento. Acesse voeminasgerais.com.br. Contato 31 3207 8888. Eu vou ficar dublando isso aqui até que dia? Que eu consigo colocar a câmera ligada pra minha cara aqui, pô. Eu tenho que fazer o quê? Sabe aquela música? Eu, caçador de mim. Você eu, dublador de mim. Eu me amo. Eu me amo. Eu me amo. O maior amor é o amor próprio, Não Palominha. posso mais viver sem mim. Vamos seguindo com o Central 98, edição 730. Hoje, segunda-feira, dia 28 de novembro. Palominha, você deixou uma pergunta na saideira aí, não foi? Eu quero saber do Bruno, o nosso headhunter, o nosso entrevistado, se os sites de emprego, vale a pena. Porque o que acontece? Às vezes, tem alguns sites que têm um serviço gratuito, mas a grande parte desses sites te prometem, se você fizer um investimento, pagar um valor X, eles conseguem mais rapidamente te recolocar no mercado de trabalho. Eu pergunto, Bruno, isso vale a pena? Isso é verdade? É um bom investimento? Ou nem sempre esse retorno pode acontecer? Eu acho que você tem outras opções gratuitas que valem muito mais a pena do que você ter um investimento desse, gente. A gente tá falando de hoje de um mundo, um universo online tão grande, tão cheio de oportunidades para você fazer conexões, para você se mostrar, que não vejo sentido em ter que pagar para isso, sabe? Eu te confesso que não vejo o uso desses sites. Eu te confesso que eu como headhunter, nunca busquei em sites que as pessoas pagam para ele. Não há necessidade, a gente tem bases gratuitas para isso. Existem sites que se propõem a fazer a mesma coisa, cadastre seu currículo, acesse vagas de uma forma gratuita. Quem paga, quem remunera estes sites são as empresas contratantes para ter o direito de acessar aquele banco de currículos. Então, essa dinâmica de cobrança eu concordo e acho ela válida. Quem paga somos nós, empresas, para que eu possa acessar aquele banco de currículos. Você, candidato, não. Você se cadastra ali de forma gratuita. Eu não vejo sentido nisso, em pagar sites para isso. E redes sociais como o LinkedIn, por exemplo, funcionam? São dinâmicas a ponto de ser
uma radiografia do que está sendo ofertado no mercado? Muito. É claro que vai depender um pouco do nível que a gente está falando, qual o perfil de posição. O LinkedIn, ele ainda tem uma característica um pouco mais de posições ali mais sêniores, tá? Então a gente está falando de cargos já, de pessoas já com um histórico profissional mais extenso do que em nível de entrada, em nível mais operacional. Para esse público, o LinkedIn é fundamental. Cada vez mais ele tem crescido, as pessoas estão se cadastrando mais e é a primeira fonte de busca para posições mais estratégicas. Sem dúvida nenhuma. Ele é 95% das buscas dos recrutadores para posições estratégicas, para posições, digamos assim, de nível superior. Ela vai estar no LinkedIn. Para os outros níveis, para quem está mais entrando, nível operacional, nível mais de venda, de atendimento e tudo mais, talvez nem tanto. Aí você tem outras bases, você tem alguns, você pode falar nome de site aqui, claro, como é que funciona? Problema. Eu acho que o vagas.com, ele propõe esse trabalho muito bem, de ser um banco de currículos onde a pessoa não paga para se cadastrar e as empresas pagam para acessar aquele banco. Então, sem dúvida nenhuma, é onde estão a maior parte das vagas ali de nível mais operacional, vagas temporárias, e é um site muito sério, muito credibilizado. Então, acho que são esses dois caminhos. Para um público já mais sênior, LinkedIn sem dúvida nenhuma, e o vagas.com também gratuito para nível operacional. Uma das coisas que você falou que me chamou a atenção foi o fato de que você antigamente tinha que valer por 5. Né? Você tinha que ter uma força de trabalho muito grande, força e potência para valer por 5. E se eu entendi bem, você disse que hoje você tem que entender e compreender por 5. Essa talvez seja a grande transformação? Você tem que fazer tudo por 5, né, hoje em dia. A questão é que as empresas, elas estão cada vez menos departamentalizadas. Então, antes você entendia uma parte da empresa, do que você faz, do que aquela empresa representa, e uma pessoa do seu lado entende outra parte e assim por diante. Mais ou menos como serviço público, né, estrutura muito inchadas. Hoje não. Hoje você tem que fazer por 5, pensar por 5, entender por 5. Você tem que conhecer o negócio da sua empresa, o tal do senso de dono, que ficou muito clichêzinho já falado aí, ele é fundamental. Se você está numa estrutura de uma empresa e não consegue entender a realidade dela, lá na ponta, o que ele está vivendo, o que o sócio lá em cima está passando ou não, o que seu público está vivendo, e fazer daquilo ali como se fosse seu, então você vai estar fora do mercado, possivelmente. Por que o brasileiro tem tanta dificuldade de entender essa propriedade da empresa como empregado, e o americano entende isso com mais tranquilidade? Talvez o americano tenha menos apego emocional pela empresa, mas tem uma compreensão maior dessa realidade de ser proprietário junto com o dono da empresa. Por que isso acontece? A relação é muito mais objetiva, né? Tanto que empresas, a cultura americana, mesmo que não esteja trabalhando lá, até aqui no Brasil, ela tem essa dinâmica muito mais objetiva, numa relação, como você colocou, talvez mais fria, mas mais objetiva. É o ganha-ganha, de fato. Eu quero que meu funcionário ganhe e o funcionário quer que a empresa ganhe. Por que no Brasil isso é diferente? Nossa, talvez a gente vá buscar isso lá nas origens da CLT, né? Talvez seja essa relação que o brasileiro coloca como o patrão cruel e o funcionário pobrezinho que sofre, faz com que o próprio profissional se veja assim, eu sou só um número aqui dentro, eu vou fazer meu trabalho e não interessa. Grande parte, né, gente? Mas às vezes até a cultura da empresa é assim também, né? Por outro lado, o funcionário também pode ser um cara que é um cara disposto e tal, que veste a camisa, corre atrás, e às vezes a empresa não quer aquilo do cara. Ela quer o cara que chega ali, bate o ponto dele às 8 da manhã, meio-dia ele sai, 2 horas da tarde ele volta, e 6 horas um abraço. Isso cada vez tem tido menos espaço, mas ainda tem. Sim, a culpa são dos dois lados. Pode ser o caminho inverso também, né? Claro, com certeza. A culpa pode estar nos dois lados. Tanto o trabalhador que ainda se vê nessa posição, eu tô aqui, ganhei meu salário, vou embora às 6 e não interessa. Meu chefe é rico, sabe aquela visão do o empresário, eu trabalho para danar e o dono da empresa não trabalha e tá cheio de dinheiro, não é justo. Esse senso de injustiça, ele é muito latente no brasileiro há muitos anos. Esse protecionismo ao trabalhador, tanto que a gente entra em toda a questão da CLT como um todo, uma dinâmica feita para proteger o trabalhador, obviamente, como deve ser, para equiparar os poderes, tem que ser feito, mas talvez ainda não, na verdade não esteja mais proporcional isso ao novo modelo de trabalho, à nova forma das empresas se portarem. Porque hoje as empresas, e os trabalhadores, eles se propõem por exemplo, eu fico na minha empresa 12 horas por dia, mas eu me dou para aquilo ali, eu tô vendo a empresa crescer, eu tô crescendo junto com ela. Eu sei que é um momento difícil, que a empresa tá mais enxuta, a gente tem que fazer mais.
Mas em tese ele não poderia estar fazendo isso. É por mais que ele queira, ele se sinta dono, ele é proibido de fazer isso. Exatamente. Isso não é uma via de mão dupla ao castigo? Por exemplo, enquanto o empregado castiga o empregador com essa lógica que você acabou de dizer, o empregador também não castiga o empregado pelo fato de ter um custo financeiro e operacional enorme sobre cada empregado e uma lei que não permite, pelo menos num ponto inicial, discussão alguma contrária à vontade do empregado. Você não acha que isso é uma punição mútua? Sem dúvida, sem dúvida. Ambos sofrem nessa dinâmica. Eu tenho certeza que grande parte dessa massa de 12 milhões de desempregados ali, se existisse um outro regime de trabalho, grande parte deles não estaria desempregada. A empresa poderia se adaptar a esse novo mercado e falar, agora vamos mudar um modelo de contrato, vamos reduzir suas horas um pouquinho, posso reduzir o seu cargo aqui, na hora que melhorar a gente volta. Nada disso pode ser feito. Então é cruel para ambas as partes. Eu acho que é uma separação que os dois lados choram e não podem fazer nada por ela, porque é engessado. Então você tem discussões sobre contratos de trabalho, que um trabalhador ele pode sentar com o empregador dele e falar, vamos construir um regime de trabalho assim, você trabalha com essa escala de horários, eu te pago X valor por mês. É muito mais justo e o trabalhador está de acordo, está disposto, mas ele não pode fazer isso. Então é cruel, eu concordo com você, Paulo, eu acho que os dois lados estão sofrendo nessa relação. Uma discussão que se tem muito nesse sentido é a pejotização, né? A transformação da relação entre patrão e empregado através da pessoa jurídica. Eu monto uma empresa e trabalho. Eu particularmente sou favorável a ela, tanto que sou PJ. Há muito tempo decidi que sou PJ nesse sentido. Abri mão dos tais direitos e regalias trabalhistas e virei um PJ. Essa tendência da pejotização, ela tende a ser mais aceita daqui a um tempo, do seu ponto de vista legal, e os empresários veem com bons olhos a pejotização? Sem dúvida. É uma tendência, principalmente para os cargos de alta liderança, como é o seu aqui, né, Paulo? A gente tá falando de chefão. Assim, cargo de confiança, né? Cargo de confiança, exatamente. É isso mesmo. Rodrigo, tá ouvindo aí, né, Rodrigo? Caro, né? O cafezinho do Paulo é maravilhoso. Pois é, porque se você for pensar, o salário do Paulo, R$45 mil por mês, se a empresa for Paulo, vamos fazer um vale aí, Paulo. Então, principalmente nos altos níveis, é muito pesado para a empresa arcar com, às vezes, dependendo do pacote de benefício, 120% da remuneração fixa daquele profissional, ela ainda paga de encargos. Então é pesado, isso é um caminho que tem acontecido. Ainda de certa forma, legal, né? Essa relação, dependendo de como na prática acontece, ainda é uma relação legal. Existem juízes e desembargadores no Justiça do Trabalho que não aceitam de forma nenhuma a relação de PJ. Sim. Eles Mas não porque aceitam de hipótese alguma. São pelas lacunas e realmente há um fundamento para isso. É por isso que eles questionam. Quando a pessoa pede vínculo empregatício, ela pode ser que ela consiga, dependendo do juiz. Normalmente sim. Mas a verdade, sabe o que é? Porque eu acho que quando você começa a pensar como pessoa jurídica, você tem que mudar a arquitetura do seu pensamento. Aquilo que você tinha como aquilo que a empresa depositava, fazendo o seu fundo de garantia, pagando o seu plano de saúde, enfim, aquelas relações que você tinha com a relação de carteira de trabalho passam a ser bancadas por você. Sim. Na hora de você fazer a conta com o seu empregador, você tem que botar isso no papel. Sim. Porque você vai ter que começar a fazer o seu depósito, você vai ter que começar a pagar o seu INSS, o seu plano de saúde, enfim, você tem que colocar tudo isso no balaio da discussão. Mas aqui, se você colocar tudo no papel, então vai ficar a mesma coisa. Não. Claro que vai. Você vai cobrar dele um valor em espécie para receber o que ele iria arrecadar para você. Você tem um custo de impostos, você tem um custo de impostos embutido. É aquela discussão que nós tivemos outro dia sobre os automóveis. A Paloma disse, por que o automóvel no Brasil é tão mais caro que o automóvel no México, por exemplo, sim, né? Sim. É porque o Brasil tem os impostos, da crueldade dos impostos embutidos, em que você paga um monte de badulaques, de penduricalhos em impostos. Mas vamos lá, num salário, por exemplo, a INSS. INSS é um recolhimento que você tem aquele ali que vai fazer aquele cálculo do CNIS quando você for aposentar, vai ser uma média para sua aposentadoria, para teto ou você recolher, beleza. Fundo de garantia, 11%, não é isso? 11%? Fundo de garantia você pode ter uma outra regra que não necessariamente depositar um fundo de garantia. Eu tô falando com relação aos valores que você falou que tem que fazer uma conta para fazer um contrato. Mas, por exemplo, se você for PJ, você esquece o fundo de garantia. Exato. Se for PJ, você já tira o fundo de garantia fora, porque é um outro depósito, é uma outra regra. O fundo de garantia hoje é um privilégio que você tem na relação com a carteira assinada, mas que ele, na vida real, na prática, ele é um privilégio concedido pela CLT. Se você botar as coisas na ponta do lápis,
Vamos supor que você não consiga chegar à equiparação, o 0 a 0 nos 80% a 120%. Mas você diminui sensivelmente esse valor. Esse valor atribuído ao patrão. Porque lá tem PIS, COFINS, tem fim social, tem uma série de diminuir, outras... eu concordo, que o cara vai deixar de cobrar. Eu tô querendo dizer qual é a vantagem pro empregado. Nenhuma, né? Aliás, muito pelo contrário. O empregado tem sim, depende da sua forma de pensar. Eu, como empregado, se eu fosse empregado, eu preferiria que o patrão me desse um salário maior, eu tenho mais poder, mais dinheiro na mão para que eu exatamente sim, mas eu tô querendo dizer que no final a conta vai ficar a mesma. Não vai ficar mesmo. A gente não tem tempo para o programa. Eu acho até que o programa não é, nós estamos indo pra uma linha que não é o assunto que a gente tem que tratar. Mas só me levantou isso aí porque eu fiquei curiosa, vamos investigar eu passo pelo seu e-mail as contas porque eu já fiz a conta. Eu passo pelo seu e-mail. Quando você vai ver que é mais vantagem você pegar o dinheiro na mão. Eu gostaria muito de... Nós falou de dinheiro. Dinheiro, gente. Que eu vou até jogar no Google. Fala minha, participações por aí. Nossa, tá pipocando. Mas antes da gente continuar, eu queria só fazer uma observação aqui que mandaram pro Paulo Leite. Que um ouvinte estava acompanhando a matéria das joias, que a gente falou do Cabral. E ele comentou que a joalheria que vendeu as joias emitiu a nota. Segundo ele assistiu ontem no Fantástico que foram feitas as emissões da nota fiscal das joias. Só que diz que a data é da última sexta-feira. Nós já comentamos aqui no intervalo que hoje com a nota fiscal eletrônica não dá mais para fazer as tais notas fiscais retroativas, né? Antigamente as pessoas, vamos falar aqui porque é cultura brasileira isso aqui, né? O cara pulava umas 2 folhas do talão dele e falava assim, vou deixar essa folha aqui, que a coisa eu cancelo essa nota depois, aí eu dou baixa aqui e morreu o talão. Mas agora não, agora com a nota fiscal eletrônica, o cara não tem como mais deixar aquele buraco no talão, voltar lá e preencher com a data e a venda que ele quis daquele período não, porque a eletrônica ela é na hora, independente do cara tributar isso retroativo ou não, mas ele vai colocar a data do dia que ele emitiu a nota. Então, não tem como a empresa fugir disso. E se emitiu a nota na última sexta-feira, acabou de assumir a culpa. Exatamente, que ela sonegou. Sonegou impostos. Se readecou, e se não tivesse acontecido a prisão do Cabral, continuaria sonegando impostos. Sim. Quer dar uma de bonitinho agora? Falar, emiti a nota fiscal na última sexta-feira. Deixa eu te contar uma coisa aqui. Tá me fazendo de bobo. Tá me fazendo de trouxa. Isso faz a gente entender cada vez mais que a culpa de tudo é do Cabral mesmo, né? É do Cabral. Ele podia ter tomado outro caminho das Índias, né? Cabral, ele tinha a decisão. Quando ele desceu lá com as caravelas, ele estava lá no meio do Oceano Atlântico, ele podia ter continuado magiando o continente africano e ter ido para o caminho das Índias, aquelas Índias orientais, que era o que supostamente ele teria que fazer. Mas ele veio atrás de outras Índias. Eu ia fazer o sinalzinho aqui de Índias, ele veio. Não pode que a câmera tá te pegando. Não pode que a câmera tá pegando. Corta pra mim, agora mostra, Paulo. Ele veio buscar outras Índias aqui, aí já viu a confusão. Entendi. Nós vamos pro intervalo rapidinho, daqui a pouquinho a gente volta com mais Central 98. Continue participando com a gente aí. Mande seus comentários pelo WhatsApp da 98, claro, 993169898 ou pelo Twitter, @Programa Central. Se liga aí, já a gente tá de volta. E na volta, vou atender sua ligação e liga pra gente. 3209-9898. Aguenta aí. Estamos de volta com o Central 98, edição 730, hein? Hoje, segunda-feira. Nossa, eu tô cansado, viu, gente? O que eu bebi esse fim de semana não dá pra... As pessoas Mas comentam, você já tá Lucas. cansado na segunda? Eu postei uma foto aqui, eu vou mostrar pra vocês. A gente faz umas coisas que a gente arrepende, depois a gente não tem como... Na frente do RH. Eu bebi mesmo. Mas não, foi fim de semana, Mas você não tava trabalhando esse final de semana, não? Trabalhei, pior que eu trabalhei, mas foi só... Sábado e domingo? Olha isso aqui. Olha isso aqui. Jesus, credo. Olha a cara do... Olha a foto que eu postei. Vontade de dar chinelada forte nessa cara sua, Lucas. Olha, ô Lucas. Olha. Aqui, ó, nós estamos Cara aqui. inchada de
Nós estamos aqui ao lado do Bruno Mata Machado, que é um Olha aí, headhunter. isso não é legal, o cara postar umas fotos assim na rede social, né? Isso compromete o trabalho do cara, isso né? é motivo de grande parte dos 12 milhões estarem desempregados aí, né? Mesmo? Coisas Mas me como conta essa, isso. né? Como tem que Vamos ser a lá. postura Coisa que a gente da gente posta nas redes sociais, assim. É perigoso demais. Que gente. isso, O pessoal velho? tá perdendo um pouco o senso, né? Vide sua foto postada no Instagram. Mas, Olha, mas é verdade isso. Quem As quiser pessoas curtir minha esquecem, foto aí, às me vezes. siga aí, Lucas Werneck, o Werneck é com V, tá bom? Pode seguir aí. Já que você já vai começar a Já que distribuir eu vou, currículo, eu vou né? distribuir currículo, quem sabe eu posso lançar outra carreira aí nesse negócio. Não, mas a gente tá brincando aqui. Lógico que o Lucas fez a introdução do tema, brincando e tal. Mas é uma coisa que tem gente que acha que é lenda, mas é verdade. Tem que se preocupar aí muito, né? A postura que a gente tem nas redes sociais é determinante pra você perder o emprego. A gente tem até uma matéria aqui, não sei se vai dar tempo da gente comentar. Mas uma funcionária do Ministério da Saúde, ela apresentou um laudo médico e uma licença médica de 3 dias, mas no dia seguinte postou uma foto em Madrid. Aí. Você entende? Então, isso aí, gente, olha lá, a foto da Arielle Araújo. Ela colocou soltas em Madrid, 3º dia, Europa, hashtag partiu férias, alguma coisa assim. Como que uma pessoa que acabou de emitir um atestado médico posta nas redes sociais Muita que tá cara em de pau, Madrid? né? Exatamente, indicou um isso acontece tratamento pra muito, ela em né? Madrid. Não, vocês não estão Pode, entendendo. exato. Só falei, Em tá Madrid. vendo como é que a imprensa é Alegação dela. maldosa? A imprensa é Alegação dela maldosa. Exatamente. Eu, por exemplo, tenho uma indicação médica, só que a empresa não percebeu isso. Eu tenho uma indicação médica para as Ilhas Gregas. Agora eu tenho um tratamento para fazer nas Ilhas Gregas. Olha. Mas a empresa não é só lá que autoriza, tem. você entendeu? Plano de saúde cobre isso aí? Como é que é? Qual que é o Também seu plano? não, que é um plano de saúde insensível. Se fosse um plano de saúde sensível, cobriria. Mas hoje a gente checa até antes mesmo da pessoa vir para entrevista, muitas vezes, principalmente quando a gente está falando de jovens que tem um comportamento muito ativo de redes sociais, a gente dá aquela pesquisada, joga o nome da pessoa no Facebook, no Eu vou Instagram apagar minha dele foto ali. aqui agora. Apaga. Tarde demais, né? Uma vez postado, meu amigo, não tem mais volta. não. Isso já é de domínio público, amigo. Exatamente. Mas e que cuidados? Vamos lá, que cuidados? Porque a gente tem que ter aí um elenco de temas proibidos. Isso. Vamos então aos proibidões das postagens para quem quer ser atraente para o emprego. Primeiro, vamos evitar o textão, né? No Facebook, né? O textão polêmico, vamos discutir. Sim. Criticando o partido Vai lá, político. sem problematizar demais. Vamos lá, É, sucintamente. as pessoas querem se expressar nas redes sociais. Sim, a rede social tá ali claro. pra isso, gente. Mas com muito cuidado, né? A forma como você se expressa. Pode se manifestar politicamente? Pode se manifestar, mas sem ofender o outro lado, sem usar termos de Xingar calão. as Exatamente. pessoas, julgar as pessoas. Inclusive, foi uma pergunta que eu te fiz quando a gente estava apurando a pauta, se essa postura é correta no LinkedIn, você colocar a bandeira do Brasil, ou colocar um meme a favor ou contra de determinado partido, nessa rede social, que é a sua apresentação profissional. Esse tipo de postura é legal? Não, ainda mais grave, né? No LinkedIn o perfeito caso da falta de bom senso é quem posta LinkedIn como se fosse Facebook. E o brasileiro, ele tem esse poder, paixão, né? Esse Mas poder dependendo do emprego, a pessoa pode postar uma foto nua, por exemplo. Depende do que ela tá almejando no LinkedIn, né? Mas- Por isso que você postou a sua? A minha, eu posto nudes uma vez por semana, poder mostrar pra pessoa outros potenciais que eu tenho, né? Dá de a seara atual parar, né? Da horta, não é? O sonho do Lucas é ser Paquito. Pronto, falei. Já fizeram a montagem, inclusive. Aqui, vamos falar com nossos ouvintes aí. Liga pra gente, ó, 3209-9898. Vamos bater aquele papo. Eu quero saber se você já passou alguma vergonha na entrevista de emprego, se você tá pensando agora, já tá com alguma entrevista marcada, quer tirar uma dúvida aí, isso eu posso fazer, isso eu posso falar, O seu não tá currículo, legal. o que Quer você ler o seu fez? currículo pra gente aqui? A gente quer saber Boa. sua formação. Conta pra gente Conta aí. o seu currículo aí pra gente. 3209-9898. Alô, quem tá aí? Hello? Ah, Não quem tem tá nem aí pro tava. crédito, caiu, acabou o Quem crédito. tá aí não tá mais. Alô? Alô? Ih, acabou o crédito também. Alô, também. Tá vendo? O cara não tem chip da Clara, é uma porcaria, né? O telefone. Alô? Outro cara que não tem chip da Clara. Não. Deixa pra lá. Não é Palominha, possível, né? segue aí pelas redes sociais. Pelo nosso WhatsApp, claro. Caindo todas. 993169898. Ó, fica a dica, gente. Vem pra Claro que aí você não tem esse mico ao vivo. Olha só, tem muita gente comentando ainda sobre os sites de emprego, mas vamos ver aqui. Quem tem mais aqui? Tem muita eu separei aqui, mas vamos lá. Bom dia. Outro dia, numa entrevista por telefone, quando o entrevistador me perguntou a idade, eu disse 47. Ele me dispensou na hora. Tem essa questão da idade também, né? 47 anos, já tá difícil de conseguir recolocação?
Depende, né? Da posição, da área de atuação. O Antônio Carlos de Capim Branco. Entendi. É difícil. Muitas vezes é um fator dificultador, não dá pra gente negar isso. Por outro lado, a gente até conversou isso por na pauta, né, Paloma? Tem algumas empresas que estão tendo uma visão muito bacana do profissional mais sênior, principalmente no momento de crise. O que acontece? Momento de crise, um profissional já com seus 50, 47 anos, ele já viveu essa crise em outros momentos da carreira dele. Ele sabe como lidar com aquilo ali. Ele sabe o que fazer para a empresa reverter. Talvez a senioridade dele seja muito positiva nessa hora das empresas. Talvez, principalmente em cargos de gestão, um gestor mais jovem, que vem acontecendo com muita frequência as empresas terem ali gerentes, diretores na casa de 30 e poucos anos, mas que talvez falta o cabelo branco ali para ele, de já ter vivido uma crise e poder acalmar, falar, calma, gente, eu já vivi isso antes, a gente vai passar, já passamos uma vez, vamos passar de novo. Talvez o desespero, a falta de controle emocional dele, de estar vivendo isso a primeira vez, pese. E aí tem algumas empresas que têm uma visão que eu acho super legal de valorizar esse profissional mais sênior, principalmente no momento de dificuldade. Tem que falar pro cara de 47 anos que vaga de trainee já não dá mais pra ele, não isso tem mais é importante. Jeito, entendeu? Tem mais ouvinte aí, não. Essa falta de noção. Alô? Quem tá falando? Opa, Juliano, tudo bem? Bom dia, pessoal. Bom dia, Juliano. Juliano, qual é o seu problema? Você já fez uma entrevista de emprego, quer contar pra gente? Ou você tá pensando agora em fazer logo uma entrevista? Eu até queria trocar minha experiência aí com vocês. Eu já trabalho há 4 anos em uma empresa, na qual eu entrei como estagiário, e aí eu fui seguindo carreira, virei assistente, formei em engenharia civil, e hoje eu sou engenheiro de contratos. Ah, legal. Fecha sua janela do carro, por favor. Tá fechada. Então deixa. Fechado. Esquece então. Vamos lá. Fecha do outro lado, a outra janela. Olha aí, melhorou? Não, mas pode falar. Diga aí, legal, conta seu caso pra gente. Então, eu até de um tempo eu cadastrei até no LinkedIn mesmo, fiz o meu perfil lá. Olha, interessante. E eu até tive propostas de outras empresas, acredito até em pesquisas pelo site LinkedIn. E eu já tive 3 propostas aí nesses últimos 2 anos. Então, eu acho que o pessoal deve seguir essa linha mesmo que vocês vêm comentando, de cadastrar em sites que são sites mais certos, evitar a rede social também, que no caso é o meu, eu evito, eu não tenho Facebook. Ah, sim. Meu Instagram, por exemplo, é com a minha esposa também, então não tem nada demais, assim, pra que venha impedir uma contratação. Até porque ela quebra a sua cara, dependendo do que você postar lá, né? Isso é importante também. Tudo que posta tem que ser avaliado por ambos, né? Sim. Então, CPI da foto do Instagram. Legal, então. Mas então você teve 3 experiências, né? Você foi convidado 3 vezes por empresas por conta de sempre colocar a sua vaga ou até mesmo seu interesse numa vaga nesses sites de emprego, não é isso? Exatamente, preenchendo muito bem o histórico lá também, porque fica praticamente um currículo seu exposto, né? Sim. Seu tempo de trabalho, suas experiências que você teve, suas formações. Então acho que isso tudo aí contribui muito e tudo bem claro também, bem objetivo, né, a essas contratações. Legal. Ô, Juliano, só uma pergunta para você. Você falou que entrou como estagiário, depois terminou a engenharia civil e hoje é um engenheiro de contratos. Você continua ainda fazendo cursos, se atualizando na área. Como é que você vê a dinâmica aí de você continuar sendo atraente no emprego que você tem? Exatamente, é com essa ideia que hoje eu não estou fazendo nenhum curso, até por um momento e uma escolha pessoal. Eu estou casado recentemente e a gente está passando por um processo de mudança de residência, tudo, e ainda não tem uma verba para estar investindo nisso. Mas hoje até a gente conversou recentemente, já pensando nesse futuro de estar entrando aí eu não diria mais uma pós-graduação, mas eu já olho mais para um lado de um MBA. Ah, legal. Mais direcionado a minhas atividades que eu tenho hoje, que é qual que eu já identifiquei e quero seguir, entendeu? Ok, legal. Muito bem. Valeu, Juliano. Um abração pra você, tá? Juliano, um abraço. Gente, até mais, tenha um bom dia aí. Um abraço. Para vocês também. Realmente, então, LinkedIn é uma rede social que pode ajudar bastante, né? Sem dúvida, você vê, né? Ele tá falando aí nos últimos 2 anos, a gente tá falando de períodos de crise ainda, ele recebeu 3 propostas. Muito bacana a história dele.
O LinkedIn é como ele colocou muito bem, gente, é a forma de você colocar seu currículo profissional de uma forma pública. Então que as empresas e os headhunters podem ter acesso, né, a esse perfil. E se comportar no LinkedIn de uma forma decente, né? O LinkedIn ele é feito para conectar, para você se conectar com pessoas que você não conhece. Isso aí também é uma coisa que as pessoas têm dúvida de falar, gente, eu posso adicionar uma pessoa que eu não conheço no LinkedIn? Pode e deve. O LinkedIn tá ali para isso, para você aumentar a sua rede de novas pessoas do meio profissional. Então, o LinkedIn, você ir lá, eu tenho vontade de trabalhar na empresa XPTO. Entra lá no LinkedIn, acha quem é a pessoa do RH, se conecta a ela, é a forma dessa pessoa poder ver o seu perfil. Sim. Se conecta ao presidente da empresa, ao diretor, enfim. É fazer conexões. O LinkedIn, isso é livre. Agora, o LinkedIn não é uma rede social nesse amplo conhecimento que a gente tem, né? Porque você falou, cuidado com o que você fala no LinkedIn, né? O LinkedIn não é para você ficar expondo os seus objetos de desejo pessoal. Uma rede, não é pra ficar marcando manifestação não, viu, galera? Não é pra isso não, tá? Olha só, gente, Fernando Queiroz tá com uma dúvida aqui no Twitter. Atualmente eu trabalho como técnico, mas sou engenheiro. Se participar de um processo seletivo trabalhando, é mal visto pela empresa? Não deveria ser, né? Se a sua empresa vê isso com maus olhos, ela é uma empresa ainda de cultura bem antiquada, né? Isso é normal, um profissional de mercado ele tem que estar se abrindo, principalmente uma pessoa que já tem uma graduação em engenharia e ainda está atuando como um técnico. Pode ser que a empresa que ele está hoje não tenha essa oportunidade para ele crescer profissionalmente. Então nada mais justo do que ele buscar esse crescimento em outro lugar. Então não deveria ser mal visto, mas é claro que isso deve ser tratado de uma forma muito discreta. Você não precisa sair anunciando pelos corredores, tô indo fazer uma entrevista de emprego. Cuidado com a mentira, né? Tô saindo para uma consulta médica e vai para uma entrevista de emprego. Depois você topa com seu chefe aí na rua no meio mas do o que caminho. o cara pode fazer então para poder ele ir numa entrevista sem mentir para a empresa? Ô Lucas, isso depende tanto da relação que a pessoa tem com o chefe, com a empresa, né? Tem gente que tem uma relação tão aberta com o superior ou imediato que fala, olha, fui chamado para uma entrevista de emprego e tô indo lá participar. Tem outras pessoas que não. Aí é sempre bom falar, olha, eu tenho um compromisso pessoal que eu vou precisar sair um pouquinho mais cedo. Tentar marcar as entrevistas para horários mais menos quebrando o seu expediente, no inicinho da manhã, próximo ao horário de almoço, final da tarde. Tenta negociar com a empresa que está te convidando para a entrevista, para que essa entrevista seja feita num horário mais tranquilo. Isso não é mal visto. Tem gente que tem medo de propor isso também. Ao recrutador, né? O recrutador foi lá e falou, vem aqui fazer uma entrevista amanhã às 15 horas e o cara fica talvez com vergonha de falar, não pode ser às 13? Não tem problema não, gente, pode propor, pode propor, se não puder, não, tem que ser mesmo às 15, tem jeito? E aí você vai se adequar de alguma forma. E se você não conta pro seu chefe, você tem uma chance inclusive de descobrir o quanto seu chefe é moderno, o quanto ele é adequado para entender como é que funciona a vida nas empresas. Porque se ele tem a dificuldade de ouvir você dizer que você vai para uma entrevista de empregos, ele não tem o direito de chamar ninguém que está empregado para uma entrevista de emprego com ele. Perfeito. O caminho inverso também acontece. Né? Agora, é impressionante isso, porque, por exemplo, a gente fala de crise, fala de poucas oportunidades de trabalho e tal. Agora, eu vejo, assim, até acontece situações, por exemplo, de empresas que ficam assediando muito as pessoas. Eu não sei se é porque elas precisam de cada vez mais pessoas capacitadas e elas acreditam que aquele funcionário é tão capacitado que vale a pena ela assediar muito esse cara para ir pro time dela, ou se na verdade ela não acha no mercado de trabalho pessoas que consigam atender à demanda que ela precisa e apenas aquela pessoa na vista ao momento, né, que pode fazer aquela função. Eu não sei por que acontece isso também, né? Porque eu acho que assediar um cara que tá bem empregado, um cara que tá estável, tranquilo, trabalhando, para poder migrar ele de empresa, eu acho que é meio complicado, não é não? Não é um risco, não? Não concordo. Eu acho que gente boa sempre vai fazer falta nas empresas. Estejam 12 milhões de desempregados ou não, você sempre vai querer gente boa na sua empresa. E aí você tem uma busca ativa, assim. Você sabe que a Paloma é a referência na rádio ali, todas as rádios querem ela, eles vão abordá-la. A Paloma, mesmo. Todo mundo quer ela. Pois é, não todo só mundo. as rádios, né? Todo mundo. Tem um cara ali embaixo esperando ela, inclusive. Tem um cara querendo a Paloma. Eu tô emocionada aqui, gente, porque a gente não sabe dia de amanhã, né, Brasil? Inclusive o Serasa, né? O cara, esse bobeiro é do Serasa, tá esperando ela ali embaixo. Muito provavelmente. Mas então você tem que assediar. A empresa, ela quer ter um time forte, ela quer ter os melhores profissionais ali dentro. Então, e muitas vezes o profissional, o Lucas tá ali trabalhando o dia a dia dele tranquilo e realmente não tá pensando em sair, mas eu vou
abordá-lo com uma boa proposta, o Lucas vai falar, pô, eu não estava pensando. Mas sabe, o que eu quero te dizer é o seguinte, eu acho que eu não expressei bem. Na verdade, estamos num período de crise, onde as pessoas conseguirem voltar para o mercado de trabalho também é um pouco complicado. Então, a pessoa trocar um emprego certo, uma estabilidade, uma confiança, uma estrutura por uma outra, ela corre o risco também de não dar certo, não se adaptar, de não conseguir ir adiante no que ela, na verdade, foi proposto para ela. Então, isso coloca mais em risco ainda, principalmente no momento de crise, né? Não, concordo. Muita gente tem medo de se movimentar no período de crise. Fala, pô, isso que eu quero dizer. Eu já construí uma reputação, meu chefe gosta de mim, a gente toma cervejinha na sexta-feira. O bom não é você gostar do chefe, é o chefe gostar de você, não é isso? Eu acho que é ambos, né? Não, é bom o chefe gostar de você. Você gostar dele não vai mudar em nada. Agora, ele gostando de você, isso é muito importante. Mas trabalhar com um chefe que você gosta também é bom, né? O duro é você ter que ficar ouvindo em casa, meu filho, faz isso não. Nesse período tá tão difícil de encontrar um emprego. Quietinho onde é que você tá? Fica lá quietinho onde você tá. Quietinho aí, né? Quietinho. A gente fazendo isso, né? Deixa eu ficar escondidinho aqui, que a demissão não vai me ver. Eu não concordo, eu acho que a crise é um momento bom, né? Não vou usar o crise e a oportunidade, tá, gente? Pelo amor de Deus. Não, isso já tá batido também, né? Isso pelo amor de Deus. Então, mas crise é uma boa hora para você ouvir o mercado. Então eu acho que as pessoas têm que aproveitar essa hora para falar assim, pô, tá tudo tão mudando tão rápido, tá tudo tão instável, deixa eu também tá ouvindo, deixa eu também tá me abrindo ao mercado, porque pode ser que surjam coisas boas também nessa hora. Você tá me fazendo lembrar de um amigo engenheiro que me disse outro dia, esse negócio de crise e oportunidade é um chavão muito chato. Ele falou, crise é crise, oportunidade é oportunidade. Ponto. Os melhores são aqueles que conseguem perceber a diferença. É isso aí. É isso mesmo. Rota 98. Vamos salvar sua pele aí que tá no trânsito aí, porque no trânsito não tem crise não, meu filho. O trânsito tá cheio de carro e a gasolina no preço que tá, né? Vamos falar a verdade. O negócio é o seguinte, ó. Pra quem tá na BR-381, o trânsito segue livre nos dois sentidos. Cardeal Eugênio Pacelli com trânsito movimentado, mas fluindo bem também em toda a sua extensão. Na BR-356 não há nenhuma retenção. Nossa Senhora do Carmo com trânsito ótimo no sentido contorno e também no sentido Rio de Janeiro. A Amazonas tá linda, tá bom? Trânsito fluindo bem no sentido centro e também no sentido Contagem. Na Cristiano Machado e Antônio Carlos, trânsito fluindo bem também, sem qualquer complicação. Na MG10, sentido Aeroporto de Confins, com trânsito tranquilo nos dois sentidos. Falar pra você o seguinte, ó. Acidentes acontecem, né? Todo mundo tá no trânsito aí agora, todo mundo tá exposto a isso, porque não depende só de você dirigir legal não, meu querido. Seu coleguinha do lado tem que ser bom de roda, porque senão você se envolve numa bagunça aí, você não consegue sair dela. Então, ó, pra manter a proteção do seu veículo em dia, é só a Clube Car Proteção Veicular. Por um preço baixo, que cabe no seu bolso. A partir de R$ 59,90, o seu veículo já conta com proteção total contra acidentes, furto, roubo, cobertura terceiros, carro reserva e muito mais. Gostou da ideia? Então ligue agora, 2564-7838, 2564-7838. E detalhe, se você ligar agora e falar que é ouvinte da 98, tem na hora 50% de desconto na adesão. É isso aí, liga agora, 2564-7838, 2564-7838. A Clube Car Proteção Veicular é pra todo mundo, 2564-7838. É boa. Central 98 chegando ao fim. É mesmo? Já. Tem que ir embora. Tem que ir embora. Hoje. Fazer um convite. Eu quero fazer um convite. Diga o convite. Como é que chama, gente? Como é que chama? É o como é que chama, É o como é que chama, falando. gente. O bar chama como é que chama. Por Deus do céu. O bar chama como é que chama. Como é que chama, como é que chama. Como é que chama comedy? Eu, a Natonga do 98 Futebol Clube, o João Psyu e a Titia Caete numa noite de humor muito engraçado. Olha, não vou dar spoiler não, que eu tenho que conversar ainda com o prefeito de Belo Horizonte, que talvez ele vai tomar posse lá com a gente. Ó, é verdade, é mesmo? vai ser babado. Mas aí, mais informações, você pode acessar minha página, facebook.com/Palomados, Paloma DOSS, ou então o site do Como é que Chama, o Facebook Como é que Chama BH. Tem também a compra do inglês. Nossa, não. O espetáculo do Cebolinha. É no Simpla, por isso que eu falei inglês. Simpla. No simpla.com.br. Ingresso. Simpla.com.br. Espero todo mundo lá. Vocês, inclusive, estão convidadíssimos. Quinta-feira, eu, Titi Caete, na Tonga do 98 Futebol Clube, João Psyu e convidado especial, se tudo der certo. Você não apagar a luz. Se tudo der certo, Se tudo der certo. Eu vou te falar uma coisa. Diga, Paulo. Só pra finalizar aqui, a nossa pesquisa que a Palominha me encomendou aqui no começo do programa. Do charuto. O charuto mais caro do mundo hoje custa por volta de $1.150. É um Gurkha Black Dragon. E o Coíba é o segundo charuto mais caro do mundo. E aquele que fumava
Fidel não mais robusto, fuma. E aí eu lembrei do meu pai. Meu pai, quando pegava o obituário no jornal antigo, de antigamente tinha um obituário. Ele abria na folha do obituário e falava assim, deixa eu ver quem é que parou de fumar hoje. Então, Nossa senhora. O Fidel parou de fumar. Mas ele fumava um charuto de $470. Agradecer a presença do Bruno da Mata Machado aqui no Central 98. Muito obrigado. Queria que você deixasse seu contato, suas redes sociais aí pros nossos ouvintes. Não, obrigado, eu agradeço vocês o convite, agradeço os ouvintes que participaram. Pessoal, site gratuito, tá? Vai lá, cadastra seu currículo, acompanha as vagas que a gente divulga, www.upside.com.br, Upside, UPSIDE. Estamos também no Facebook, no LinkedIn, com o nome Upside. Para me achar no LinkedIn, fica à vontade em se conectar comigo, Bruno da Mata, com 2 T's, Machado, então vocês me encontram lá. E fico à disposição aí para o que precisarem. Legal, muito obrigado. O Central 98 volta amanhã no oferecimento de Claro. A Claro é o chip da internet. Na sequência, tem 98 Futebol Clube pra você. Lembrando que às 2 da tarde também tem Ricardo Amado. Às 4 horas vem o Grafite. E às 8 da noite tem Caju e Totonho aqui na 98, tá bom? Um abração pra você. Partiu? Vambora? Partiu. Bora. Vamos almoçar, né, galera? Tá na hora. Ai, meu iFood tá chegando. Vai, filho. O seu, sei. Eu pago. Ah, você vai pagar? Vou, mas no restaurante Bom, popular. mas hoje não era aqui Não vou nesse... não, pô. Para com Você isso. não ia pagar do outro lado Eu? ali? Do outro lado ali? Não. Naquele grande que tem do outro lado ali? Nem. Não, que patinho. Era do outro lado, o grande, aquele grandão aqui na... aquele, gente? É aquele Não vai eu pagar quero. hoje não? Não. Você tá rico? That I say a prayer for you.